Agora eu quero fazer um relato que também é de outro homem. É a história de um empresário que faliu e a vergonha dele de falir foi tão grande que ele sumiu de casa e foi parar em outra cidade, em outro estado. Eu sumi por vergonha, Lu. Sumi por vergonha. Eu já bebia muito uísque, né? Já tinha entrado também nas drogas, tirar a cocaína, mas não era sempre. Só de vez em quando um amigo tinha. Então, mas quando eu fugi, aí eu precisava, foi aí que eu entrei no crack, nas drogas mais baratas. Deixei minha barba crescer, me prostituí. Eu disse, posso perguntar com quantos anos você está? Com 40 anos. Você era empresário? Era. Você achou que você não iria se reerguer? A vergonha que eu tive foi muito grande. Se a polícia me pega, eu ia ser preso por corruptor. Corrompi muita gente, Lu. Me corrompi com as drogas. E acho que a overdose me levou. Um dia eu estava com tantas pedras que eu consegui dinheiro e resolvi acender um monte para escapar. Eu queria pensar. Eu disse, você não pensava em seus filhos? Não. Você não pensava em sua esposa? Não. E ele não tinha assistido o relato do senhorzinho antes. E eu fiquei ouvindo. Mas foi por vergonha, meu nome foi para os jornais. Quantos anos você ficou assim nas ruas? Ele, 12 anos. Se nesses 12 anos você nunca pensou em procurar a sua família, saber o que aconteceu, ele, não. Não soube. Quando eu fui para o umbral, quando eu fui parar no umbral, ali eu comecei a saber, porque eu comecei a descobrir um jeito. Eu sabia que não estava mais entre os vivos e que ninguém ia me enxergar. Ali eu pensei na minha família. E aí eu desci para poder ver. E meus filhos conseguiram levantar a empresa com a ajuda do meu sogro. Se fosse para mim, ele não daria, mas para os netos ele deu. 12 anos depois, né? Então ele assumiu minha família, assumiu os netos e a filha dele, pagou estudos. E meus filhos reabriram a empresa. E eu vi eles estão fazendo a mesma coisa que eu lá embaixo. A mesma coisa. Eles não sabem o que aconteceu comigo. O que eles falam entre eles é que alguém deve ter me matado com medo de eu ser preso e falar, e entregar. Eu nem pensei nisso quando eu fugi. Eu fugi foi de vergonha. Então, eles me deram como morto já desde aquela época que eu ainda estava vivo. E meu mentor, quando soube que eu vi isso, disse, olha, você só tem um jeito de ajudar seus filhos. É melhorando. É parando de transmitir essa herança genética e energética para eles. Você não sabe, mas enquanto você estava na rua lá embaixo, a ligação entre filho e pai, mãe e filho, é plasmática, é muito profunda. Tudo que você estava fazendo ali nas ruas, pelo seu cordão umbilical etérico, você estava enviando para os seus filhos.
e continua enviando, principalmente com você lá embaixo. Aí isso me deu força de sair do umbral e estar aqui, aprendendo sobre esse negócio de cordão umbilical etérico. Isso é muito sério, Alô. Até então eu não tinha selecionado esse relato. Não estava enxergando que crescimento poderia para alguém melhorar o nosso nível de consciência. Mas aí quando ele disse isso, eu sabia que eu ia escolher esse relato. É muito importante que você fale sobre isso. Eu já fiz até live sobre isso. Ele mais fale muito. Se possível, fale todo dia. Então, em homenagem a ele, eu vou falar um pouco disso aqui. O nosso cordão umbilical etérico começa a atuar desde o momento que a gente sai da barriga de nossa mãe. E ele é eletromagnético, né? Ele capta, ele é um imã. E as primeiras energias que eles mobilizam são as energias do DNA. Para quê? Para o nosso corpo desenvolver. Para a gente criar esse corpo material que a gente tem. E ali as influências de um pai, só se o pai está desencarnado e seguiu a vida, não ficou ali obsediando os filhos, como é o caso do nosso narrado aqui. Ele desce, ele vai para dentro de casa. Ele disse, aí eu vi, não é? Eu via essa... Era uma coisa escura que eu via em mim. Eu não sabia o que era aquilo, eu também não estava ligando, minha cabeça estava muito doida. Mesmo desencarnado, eu levei muita coisa das drogas, alucinógenos. Parecia até que é pior, Lúcia, é pior. Porque o corpo material pira. Você imagina um corpo mais sutil, como é o perispírito, né? Então aquilo enlouquece mesmo. Ele até hoje eu não sei como eu consegui entender o que meu mentor falou. E depois que eu vim para cá, que eu passei pelos tratamentos que eu estou fazendo aqui, eu comecei a enxergar o meu cordão com uma coisa escura virar prateado. Se é isso mesmo, é assim que funciona. Ele entra por aqui, pela coluna atrás, né? A luz sai por aqui. Eu disse exatamente. Quer dizer que eu fugi, Alô, de vergonha, mas estava mandando aquilo já para meus filhos também. Meu sogro deve estar muito triste, porque ele se afastou de mim, porque eu era isso. Então eu fico imaginando tudo que ele deu aos meus filhos, não é? De amparo, de escolas, tudo para eles não puxarem a mim, e de alguma forma eu sei, hoje, que a minha influência, mesmo distante, foi mais forte. Por causa da sintonia de seus filhos também, né? E eu fiquei lembrando do outro, que volta e vê o dinheiro que ele ganhou transformado em comida no músculo dos filhos. Ele disse, esses dois, Baltazar, eu tenho que contar junto para o pessoal fazer o link do que é uma coisa luminosa do que é uma coisa sombria. Então, nosso primeiro narrados, quando viu os filhos, que ele gostava de pegar nos músculos, na barriga dos rapazes, ele disse, está aqui o dinheirinho que eu mandei, virou comida e meus filhos cresceu. E esse segundo, que ficou ali naquela loucura, me enviando as energias dele. Antes que pinte a pergunta, minha aluna, então se meu pai fizer isso, vai transmitir para mim, eu vou transmitir para o meu filho? Transmitir você vai. O que você pode fazer é se melhorar para não transmitir. E se você está recebendo o que você precisa fazer, trabalhos de autoconhecimento, para entender o que é um cordão umbilical etérico,
entender o que é um corpo perispiritual, se conhecer, por isso que chama-se autoconhecimento. Depois que inventaram autoajuda, que eu não consigo imaginar isso, essa palavra autoajuda, ninguém pode autoajudar ninguém. Auto é a gente. Autoconhecimento é meu conhecimento. Autoajuda é eu me ajudando. Depois que inventaram esse negócio de que existe livro que pode autoajudar, uma vez eu recebi uma proposta de uma editora, você não vende muito livro porque você não faz livro de autoajuda. Eu não vou entrar nisso. Eu não consigo entender como é que eu posso autoajudar alguém. Autoajudar é a pessoa se ajudar. Não, mas esse título é comercial e eu estou fora. Não vou fazer livro assim, não. Vou fazer de autoconhecimento. Mas, Alu, quando que as pessoas vão entender que sobre perispírito? Você escreve sobre... Eu digo, mas isso é autoconhecimento. Eu não tenho culpa se a Inquisição perseguiu e as pessoas hoje... O tempo foi passando, elas não sabem que isso também é autoconhecimento, sonhos.